Felizmente. Falar entubado, o Ari tem a informação do professor Carlos Lobo, rapaz. Mas antes, Ari, já você fala. Claro. Vamos com a Socorro Sampaio, correspondente meio norte na Europa. Ela está lá, a nossa embaixadora, situada em Dublin, Irlanda. Olha a Socorro aí, olha ela aí. Boa tarde, Socorro. Olha o vento. Segura o tripé. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Brasil. É vento quente, não é? Eu vim para cá porque eu sei que você gosta dos pássaros, mas eu acho que o vento hoje assustou até os pássaros. Mas estão tranquilos hoje, né? Entendi. Um vento bem quente, né? Isso, muito quente. Eu estou vendo que você está sentindo aí esse calor, não é? Você vai ver as meninas vão passar atrás de mim aqui, ó, todas de camiseta, de short. Sim. Aliás, cenário bonito aí, hein? Aí é um parque aí atrás? Você está vendo aquela mansão lá atrás, enorme? Ela é minha casa. Opa! Só é difícil para limpar. Não, Amadeu, isso aqui é um condomínio. Esse lago faz parte do condomínio. Tem um lago que faz parte do condomínio. Muito bem, bonito aí, hein? Isso. Olha, vamos falar do demônio. Essa Covid é o demônio. Vamos falar... Opa, só um pouquinho, calma. Segura. O vento Vou vai chegar aqui mais perto para segurar com o pé, Isso. né? Mas o vento vai nos ajudar. Diminuindo um pouquinho de intensidade. Ô, Socorro, a Argentina, toque de recolher. O Uruguai, mais restrições? Isso mesmo, Amadeu. Toque de recolher na Argentina, mais restrições no Uruguai. O Uruguai está tendo um aumento na taxa de infecção e a Argentina, na semana passada, Amadeu, ficou entre os 10 países com o maior número de novos casos de Covid-19. O toque de recolher de 3 semanas começa amanhã na Argentina. Até 30 de abril, a circulação é proibida entre a meia-noite e as 6 da manhã. A restrição é imposta nas áreas de maior risco epidemiológico, como os grandes centros urbanos e, em particular, na região metropolitana de Buenos Aires, onde vive 1/3 da população do país. O presidente decretou novas restrições para conter o aumento expressivo de casos de Covid-19. Na última semana, a Argentina ficou entre os 10 países do mundo com o maior número de novas infecções. Segundo Alberto Fernandes, nos últimos 7 dias, os casos aumentaram 36% em todo o país e 53% na Grande Buenos Aires. A Argentina registrou ontem 199 mortos e mais de 22 mil novos casos de Covid-19, um recorde diário desde o início da pandemia. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 61% das infecções ocorreram na capital e 65% dos leitos de UTI já estão ocupados na área metropolitana de Buenos Aires. No Uruguai, o governo prorrogou restrições diante do aumento da taxa de infecção. As aulas vão continuar remotas até pelo menos 3 de maio. Repartições públicas, exceto as essenciais, permanecem fechadas, assim como academias de ginástica e free shops nas fronteiras. Festas e eventos sociais estão proibidos. O país, com 3,5 milhões de habitantes, aposta na vacinação para reabrir totalmente a economia. 22% da população já recebeu a primeira dose dos imunizantes da Pfizer ou Sinovac. Até a última semana de abril, vamos ter 860 mil pessoas vacinadas com a primeira dose da Sinovac. 550 mil delas vão ter tomado a segunda dose. E no mês de maio, o resto estará vacinado com a segunda dose. Nos primeiros dias de maio, poderemos começar a ver as consequências do plano de vacinação. O presidente uruguaio evitou medidas como toque de recolher e apelou à chamada liberdade responsável dos cidadãos. Mas alguns especialistas pedem restrições mais severas com medo de um colapso do sistema de saúde. De acordo com a Sociedade Uruguaia de Medicina Intensiva, há uma ocupação total de 76% dos leitos de UTI, 48% deles com doentes com Covid-19. Amadeu, sobre vacinação na Argentina, está empatado com o Brasil. Por volta aí de quase 9% da população já recebeu uma dose de vacina contra a Covid-19. A Argentina, que tem 45 milhões de habitantes e registra quase 57 mil óbitos por Covid-19. Lembrando, não é,
que Lacalle Pou é um presidente da direita uruguaia e o Fernandes é um presidente da esquerda argentina, mas as medidas são basicamente as mesmas. Não é questão, esse vírus, não é questão de ideologia. Parece claro, né? Parece claro. Para todo mundo, né, Amadeu? Só não vê quem não quer. Socorro, a China está marcando os vacinados? Como é que funciona isso? Olha só, Amadeu, a China está inventando, né, está usando a criatividade para convencer a população a se vacinar. Na capital, Amadeu, na capital Pequim, as autoridades resolveram colocar selos, são assim, adesivos na porta de comércios e de complexos residenciais, e esses adesivos indicam a taxa de vacinação, tanto dos funcionários quanto dos residentes, né? A gente vai ver aí, acho que adesivos, a loja ou o prédio, o condomínio que tem um adesivo vermelho é a pior nota. Significa que menos de 40% dos funcionários ou residentes foram imunizados. Inclusive, alguns donos de comércios dizem que agora eles vão ter que se vacinar, porque esse selo aí na porta da loja, na entrada da loja, isso aí pode prejudicar os negócios. Muita gente não vai querer entrar já que ninguém foi vacinado. O segundo é o selo amarelo, que é entre 40% e 80% da população ou dos moradores foram imunizados. E o selo melhor é aquele verde, o selo em que todo mundo que pode, né, ser vacinado, que tem direito à vacina, já foi imunizado na China. Outros bairros de Pequim resolveram distribuir alimentos, distribuir caixa de ovos, Amadeu, para idosos, distribuir outros tipos de alimentos e também ingressos para atrações turísticas. A vacinação na China começou no ano passado, o país afirma, o governo diz que já administrou 40 milhões de doses. A meta da China é imunizar totalmente 40% da população até junho. E tem que correr, viu, Amadeu? A China que tem 1,4 bilhão de habitantes. E oficialmente hoje a China anunciou que foram 11 novos casos de Covid-19. Pois é, sempre a Socorro diz logo assim, oficialmente, porque é a informação que o governo de lá manda, né? E como não há uma checagem internacional que seja precisa, a gente tem que falar oficialmente, o governo diz isso, né? Nem vacinação tem uma checagem precisa, Amadeu. A gente se baseia nos números divulgados pelo governo chinês. Ditaduras, elas são assim. Tem quem goste. Socorro, a Justiça Europeia decidiu que vacinar é uma obrigação? Amadeu, isso aí começou na República Tcheca. Foram 5 casos, 5 famílias em que os filhos foram impedidos de se matricular, impedidos de frequentar creches, porque essas crianças não foram vacinadas e não foram vacinadas por opção dos pais. Os pais disseram não para vacina. Então, as creches disseram não. Matrícula aqui não pode. Os pais recorreram à justiça, primeiro no país, primeiro na justiça na República Tcheca e depois para o Tribunal Europeu. Democrática. Essa foi a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos sobre o caso dos pais que foram multados ou tiveram filhos rejeitados em creches na República Tcheca por não terem se vacinado. Por 16 votos a 1, os juízes concluíram que a exigência da imunização de crianças contra 9 doenças, incluindo difteria, tétano, hepatite B e sarampo, é uma necessidade para o bem da saúde pública do país. De acordo com as regras tchecas, a vacinação infantil é obrigatória, a menos que isso não seja possível por motivos de saúde. Vários países da Europa também exigem a imunização das crianças. No ano passado, uma lei entrou em vigor na Alemanha, exigindo que todos os pais vacinem os filhos contra o sarampo ou podem ser multados no equivalente a até R$17 mil. França e Itália também mudaram as regras da vacinação após enfrentar surtos de sarampo nos últimos anos devido à baixa adesão à imunização. Absurdo, né, Amadeu? Mas acontece cada vez mais, com mais frequência, infelizmente, por aqui. E lembrando, pelo que eu entendi, Socorro, que não é um caso específico de vacinar da Covid, né?
é vacinar. Não. Esses casos, inclusive, foram antes da pandemia, mas isso já rola há alguns anos. Primeiro, a Justiça da República Tcheca, depois recorreram ao Tribunal Europeu. Eles acham que têm o direito de não vacinar as crianças. Só que o tribunal decidiu que não, isso aí é assunto de saúde pública. Tem que vacinar, sim. Mas é claro, porque, ora, se o não vacinado pode contaminar, pode levar doenças a outros, como socializá-lo em meio à comunidade estudantil? E como erradicar a doença? É um negócio lógico, né? Um negócio lógico. E como fazer a erradicação da doença se há os recalcitrantes, os resistentes, sei lá por qual motivo. Sei lá eu, meu Deus, por qual motivo. Obrigado, Socorro. O vento deu certo aí? Deu sim, segurou bem. Boa tarde, até amanhã. Muito bom, boa tarde. Socorro Sampaio, obrigado. Amanhã ela volta. Ô, Farol. Sim, você sabe, Farol, a Sávia Barreto estava citando aqui uma frase de Paulo Francis. Repita, Sávia, por favor. Achei interessante. A Sávia é professora, é pesquisadora, Farol. Tenha paciência. Professora doutora. O que ela disse aí? Eu fico o dia todo no Google pesquisando citações para eu trazer aqui para o programa. O sonho acordado é ter dinheiro suficiente para viver num país em que eu não saiba a língua e o que está acontecendo. Tá vendo? O sonho do Paulo Francis era viver num país onde ele desconhecesse completamente a língua que os outros estão falando e desconhecesse completamente o mundo ao redor dele, o que estava acontecendo lá. Isso é o sonho de consumo dele. Aí eu disse para ela, isso me lembra uma frase que é, a ignorância é uma bênção. Aí ela sabe de quem é essa frase? Ora, do Farol. E aí o Amadeu vai criar um quadro, já dizia o Farol. Olha, já dizia o Farol. A minha frase é o seguinte. Não, eu quero saber do quadro. Paulo Francis queria ser o Amadeu nas redes sociais. Não, rapaz. O importante é a sugestão não entende coisa nenhuma. A sugestão que a Sávia deu. A sugestão que a Sávia deu. Qual é a sugestão, Sávia? O quadro do Ari, né? Já dizia Sabe, o ele Farol. só vai trazer frase para me detonar. Tá não, essa não é. A ignorância é uma bênção? Não, é uma boa frase, ok. Essa ok. Eu lembrei do meme, A transformando frase tá aí, do cai Ari, quem quer, né? Como pode é? fazer aquele meme, transformando frases do Ari em mensagens motivacionais. A gente Isso, pode fazer. boa. Só que em vez de Ari, do Farol. Do Farol. A ignorância audaciosa, viu, amor? Essa também é do Farol? Opa! Não. Vou ser processado no final das contas, tá roubando a frase do... É que é de um Farol da Parnaíba. É outro. Vamos ver aí a manchete da Apoliana. Vamos lá. Apoliana Oliveira, que trouxe para nós um movimento em rede. Isso, Amadeu. Na sequência de homenagens aí que a população deseja fazer ao prefeito Firmino Filho, a sugestão é que ele dê o nome a uma avenida da capital ou a uma ponte aqui de Teresina. O prefeito que tem diversas obras espalhadas pela cidade, mas as pessoas querem encontrar uma nova forma também de homenageá-lo. E aí nas redes sociais tinham algumas sugestões, né? Algumas delas, tem até enquete, né? Esse usuário aí fez uma enquete se a opção seria a Avenida João 23 ou a Avenida Marechal Castelo Branco. Aí tem outros posts também falando sobre João 23, que no caso é um papa, né? Foi um papa. E também a questão do Marechal Castelo Branco, que a sugestão seria essa, justamente porque é um dos generais da ditadura, então uma alternativa para fazer essa mudança. Só que aí até os próprios usuários levantaram, Amadeu, porque a questão da Marechal Castelo Branco já tem um projeto para mudar o nome, né, da avenida, para, se não me engano, para Esperança Garcia. E aí tem a ponte da água mineral, que a previsão é que leve o nome do empresário João Claudino, que já faleceu também. E aí está essa discussão, eu achei que foi um movimento super legal, Amadeu, de mais uma forma de homenagear o prefeito aqui na nossa cidade. Resta saber se as autoridades vão levar essas sugestões à frente. Bom, que teremos, não tenho dúvida disso, que teremos essa homenagem, teremos. E até acredito que da prefeitura e do governo, fala... Os vereadores estavam conversando também, provavelmente, na sessão, porque não teve sessão essa semana, eles devem propor vários projetos, inclusive, para discutir a questão da saúde mental aqui em Teresina, que é muito importante.
Que tal copiar os soteropolitanos? Que Qual batizaram lá o Farol. Farol da Barra é lá em Salvador. Não, mudaram o aeroporto de Salvador para o aeroporto Luiz Eduardo Magalhães. Não estou falando do Luiz Eduardo, filho do Antônio Neto, filho do Antônio Carlos Magalhães, não. Estou falando. Ele é filho mesmo. É filho. É filho, é. O ACM é que é neto. Isso. Mas não é isso, não. Eu quero saber do Farol da Barra, a homenagem ao Farol, hein? Hein? A Praça Castro Alves também deveria ser, né? Praça do Farol. Praça do Farol. Fica do lado ali. Por que não? Vamos, Ananias Ribeiro, e a sua manchete. Uma manchete de sangue azul, Lorde. Olha, Amadeu, eu trago a repercussão, a fala do ex-senador João Vicente Claudino sobre a morte repentina e inesperada do ex-prefeito Firmino Filho. Ele aponta que Firmino soube refazer os seus caminhos na política e destaca todo o seu legado. Tem um áudio dele aí pra gente. A morte de um líder sempre entristece seu povo, principalmente um líder que foi predestinado a cuidar de sua gente com sensibilidade, com zelo, buscando fazer da sua missão o transformar de uma realidade precária para a construção de um futuro grandioso de grandes perspectivas. Esse era o Firmino, o homem, filho, esposo, pai e amigo, o gestor competente, o político incansável e que soube refazer seus caminhos na política. O teresinense que devotou o melhor de si para a sua terra e sua gente. Teresina se entristeceu com sua morte, mas fica o exemplo. Como dizia Padre Antônio Vieira, o exemplo é que arrasta, é que contagia. Quando nascemos, nós somos filhos do pai e da mãe. Mas quando nós morremos, quando Deus nos leva, nós temos que ser filhos de nossas obras. E o Firmino deixou muitos filhos, muitas obras, um grande legado. Teresina se tornou outra depois do Firmino. Estamos tristes pela morte do Firmino, mas gratos pela sua existência, pelo trabalho deixado por Teresina. Completa, Ananias. Aí você vê a fala bastante sensível, tocando de fato nessa relação que os dois tinham. Lembrar que eles caminharam juntos por várias eleições em Teresina, não estiveram juntos na eleição do ano passado, mas tinham essa parceria, essa proximidade política e no momento o nome de João Vicente é alçado também pela oposição, pelos progressistas, tem um convite de filiação ao partido e é possível que ele ingresse nesse partido e possa disputar a eleição do próximo ano do governo do Estado. E aí a gente vê também este legado de Firmino com vários nomes próximos a ele, com perfis semelhantes a ele, sendo associados. E só para arrematar, João Vicente e Firmino Filho estavam marcando um encontro. Isso mostra essa atividade política intensa que o ex-prefeito manteve até o último dia de vida. Vamos agora de volta a Brasília, mais uma vez ao vivo a Raniele Veloso, fala da questão de quebras de patentes. Essas quebras de patentes são muito polêmicas, o Supremo está discutindo, estava para o Senado também decidir, porque é quebra de patentes de medicações e vacinas, Raniele. De medicações, testes e vacinas contra a Covid-19, viu, Ari? Desculpa, Amadeu. Bom, ontem o tema começou a ser discutido no Senado. A proposta é do senador Paulo Paim. Só que foi interrompida a discussão porque os líderes do governo na casa, Eduardo Gomes e Fernando Bezerra, eles pediram que esse projeto ficasse para outra sessão. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco, disse que vai ser discutido, então, na próxima semana. Isso provavelmente eles só vão decidir depois da reunião de líderes. O Paulo Paim fez, inclusive, um desabafo sobre isso. Ele falou que essa quebra de patentes
é temporária e não permanente, só enquanto esse estado de emergência em saúde durar. E que nesse período, então, portanto, ficaria dispensado a questão do direito de propriedade intelectual e industrial, para que os países em desenvolvimento tivessem acesso às vacinas ao mesmo tempo que os países desenvolvidos. Vamos ver um trecho do desabafo do senador. O PL 12 visa garantir a produção de vacinas em grande quantidade e com maior rapidez para imunizar em massa a população brasileira e ajudar o mundo. Se não fizermos isso, no ano que vem, estaremos ainda chorando a perda dos nossos entes queridos, amigos e conhecidos. Estamos numa guerra contra o inimigo invisível, não temos tempo. Precisamos salvar vidas, retomar as atividades, porque a vacina, quebrando a patente, vai salvar vidas e gerar emprego e renda. O relator também, Nelson Trade, pediu mais tempo para poder avaliar e apresentar um outro texto. A senadora Cátia Abreu, do Partido Progressistas de Tocantins, também pediu urgência na votação desse projeto, uma vez que o Brasil se negou a participar daquele apelo feito no ano passado. Mais de 90 países fizeram, esse apelo à Organização Mundial do Comércio para a quebra de patentes por conta da pandemia, mas o Brasil ficou do lado dos Estados Unidos. Os países desenvolvidos são contra a quebra de patentes. Aqui na Câmara, Amadeu, só para finalizar, o assunto foi discutido hoje no plenário em uma comissão geral. Inclusive, a deputada Regiane Dias, com quem eu conversei, temos aí algumas imagens dela, ela se pronunciou no plenário, é a favor da quebra de patentes, assim como o Partido dos Trabalhadores.